Oi, crianças, tudo bem com vocês? A gente vai começar mais uma aula hoje e essa aula de hoje é muito especial, porque hoje a gente está começando uma revista nova. Olha só, vou tentar mostrar assim o reflexo, tá bom? A gente está começando essa revistinha nova hoje, a gente terminou a outra. A gente vai começar as lições dessa revista, a gente vai continuar vendo sobre a vida de Jesus, tá bom? Então, muito importante vocês abrirem a Bíblia de vocês, abram a Bíblia lá em Lucas, tá lá no Novo Testamento. No Novo Testamento tem Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, e depois já vem Lucas. Então, todo mundo abre em Lucas, no primeiro capítulo mesmo, a gente vai começar a ouvir. A história do personagem que a gente vai ouvir hoje, a gente já ouviu falar dele, e no final vocês vão se lembrar disso. Mas a gente vai contar sobre como foi que ele nasceu. Mas primeiro eu queria falar com vocês uma coisa. Quando vai acontecer alguma coisa especial, as pessoas se preparam, não é verdade? Por exemplo, se você for fazer uma festa de aniversário, você vai se preparar para essa festa, não é? Você vai juntar comida, se for fazer decoração, alguma brincadeira. Quando a sua mãe vai fazer bolo, ela também se prepara. Ela junta os ingredientes que ela precisa, vê se tem todos, ela confere, vê se tem que fazer alguma coisa antes de começar a fazer o bolo. Não é mesmo? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se preparar antes. E olha só, quando Deus planejou o evento mais importante da história, ele também preparou antes. Qual foi o evento mais importante da história? Foi o nascimento de Jesus, que era o Filho de Deus, o Salvador. Deus fez o plano de quando Jesus ia nascer. Deus planejou tudinho. Então, ele também preparou para quando Jesus chegasse. Fez preparativos para a chegada de Jesus. E um desses preparativos é a história que a gente vai ver hoje. Alguns desses preparativos, né, envolveram um homem e uma mulher. Vocês estão com a Bíblia aí aberta? Em Lucas, capítulo 1, olha lá no versículo 5, aí na Bíblia de vocês. É importante a gente abrir a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente tem que saber mexer bem nela. Então, abre uma Bíblia aí, mesmo que a tia esteja mostrando aqui, abre uma Bíblia aí também você. Então, esses preparativos começaram com duas pessoas especiais, tá bom? E a gente vai ver aqui, primeiro a gente vai ler esse versículo 5, acompanha aí. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, lembra do rei Herodes? A gente já falou dele antes, lembra? Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha, um casal especial, Zacarias e Isabel. E olha o que o versículo 6 fala. Ambos, quer dizer, os dois, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Você sabe o que quer dizer essa palavra? É uma palavra grande, né? Irrepreensível é uma pessoa que ela faz as coisas corretas, tão corretas que as pessoas não conseguem nem achar alguma coisa para corrigir elas, para repreender elas, porque elas procuram fazer as coisas muito certas. Então as pessoas nem acham direito coisas para repreender elas. Olha só o que a Bíblia fala deles, que eles eram justos, viviam de forma correta. Continuando o versículo. Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha que importante. É importante a gente falar que isso não quer dizer que Zacarias e Isabel não tinham pecado. Claro que eles tinham pecado. Mas isso quer dizer que eles eram servos de Deus e que eles se preocupavam em obedecer a Deus. Eles amavam a Deus. E como a gente demonstra amor? A gente demonstra amor com obediência. Então, quando a Bíblia fala que eles guardavam os mandamentos, quer dizer que eles eram obedientes. A obediência mostra quanto amor a gente tem. Isso vale para Deus, para a palavra de Deus.
Isso vale para os nossos pais. Se a gente diz que ama eles, a gente obedece, a gente se importa com o que eles querem. Olha só. E o versículo 7 dá uma informação importante. Olha só. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Quer dizer, eles já eram velhinhos, eles não tinham filhos. Eles não tinham conseguido ter filhos na vida deles. E isso deixava eles tristes, eles queriam filhos. Eles tinham pedido filhos a Deus, mas eles já estavam velhinhos, eles meio que já tinham desistido, sabe? Apesar deles não acreditarem mais que eles podiam ter filhos, Deus tinha um plano para eles. Deus tinha um plano, e os planos de Deus nunca dão errado, nunca, nunca, nunca dão errado. Então, olha só, em um ano muito especial, Zacarias ele ia ter uma tarefa diferente. Essa tarefa eu vou explicar para vocês. Ele ia lá no templo, que era a igreja deles, numa sala separada, que era uma sala especial, e ele ia queimar incenso. A gente já falou de incenso antes, que incenso era tipo um perfume, como se fosse uma madeirinha que dá um cheirinho, solta um cheirinho quando ela queima. Tipo uma vela, só que é uma madeirinha. E quando você põe fogo, ela sai um cheiro gostoso. Lembra que a gente já falou de incenso, que era um dos presentes que os reis magos deram para Jesus, lembra? Que os sábios do Oriente deram para Jesus? Lembra quando a gente falou de incenso? Então, aqui era um dia especial porque Zacarias, que era sacerdote era alguém que cuidava é, da, da espiritualidade do povo, tipo pastor, por exemplo. E ele estava lá no templo, ele ia fazer esse sacrifício de incenso, queimar o incenso para Deus. Era um ritual que eles tinham para adorar a Deus. E quando ele estava fazendo isso, o que apareceu lá para falar com ele? O que apareceu? Você reparou que ele tá flutuando aqui, ó? Quem era? Um anjo. Um anjo apareceu para falar com Zacarias. E o anjo falou para ele que ele ia ter um filho. E Zacarias não acreditou, não. Ele pensou, como que eu vou poder ter um filho? Eu não consegui ter um filho a vida inteira e agora que eu já tô velho eu vou conseguir ter um filho? Até parece, eu não vou conseguir ter um filho agora. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que o anjo falou para ele que até que esse filho nascesse, Zacarias ia ficar mudo. Imagina! E naquela mesma hora, Zacarias não conseguia mais falar. Ele perdeu a voz. Ele ficou mudo, mudo. O anjo explicou para Zacarias que ele ia sim ter um filho, que Deus ia fazer a mulher dele, Isabel, ter um filho. Ele ia ter esse filho. E o nome do filho dele ia chamar João. Esse ia ser o nome do filho dele. Olha só, e Zacarias mudo. O pessoal que estava lá fora do templo esperando Zacarias começou a achar que ele estava demorando. E ele estava demorando mesmo, que estava conversando com o anjo. E depois disso, Zacarias saiu lá do templo e todo mundo viu que ele estava mudo e que tinha acontecido alguma coisa lá no templo. Olha o que diz lá no versículo 13. É o mesmo capítulo, ó, Lucas 1, lá no versículo 13, olha. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Olha só, Deus tinha um plano, e esse plano era muito especial. Zacarias e Isabel iam ter um filho que chamaria João, e esse filho João teria uma tarefa muito importante. Ele ia preparar o caminho para o Salvador, preparar o caminho para Jesus. Ele ia preparar para a chegada do Filho de Deus. Olha que tarefa importante. Deus deu algumas instruções que era para ele servir ao Senhor, que não era para ele beber bebida forte, que ele seria cheio do Espírito Santo e que ele converteria as pessoas. Vocês lembram que a gente já conversou sobre o que é converter? Conversão? Conversão é quando você está indo numa direção e aí você muda de direção e começa a ir para outra direção. Então aqui
Tá falando que as pessoas estão seguindo por um caminho, tomando algumas atitudes, e quando elas se convertem, elas mudam de direção, elas mudam de atitude, mudam de caminho. Começam a fazer o que agrada a Deus. Olha que tarefa importante esse João ia ter, não é mesmo? E aí chegou o dia que João nasceu. João nasceu, olha ele no colo da mãe dele, Isabel. E aí o pessoal que estava lá com eles nesse dia começou a perguntar como ia ser o nome dele, que eles ainda não sabiam que ia ser João. Isabel falou que queria pôr o nome de João, mas o pessoal falou, ah não, vamos pôr um nome igual do pai dele, vamos chamar ele de Zacarias. Aí eles decidiram perguntar para Zacarias o que ele achava. E aí Zacarias escreveu, porque ele não conseguia falar, escreveu numa tabuinha, porque ainda não tinha papel que nem a gente tem aqui hoje. João é o seu nome. Então, a partir daquele segundo que ele disse que o nome ia ser João, ele voltou a falar. Deus devolveu a voz de Zacarias para ele. E agora Zacarias e Isabel tinham esse nenenzinho João, que tinha essa responsabilidade tão grande que era preparar o caminho para o Salvador. E olha só que engraçado. A Bíblia conta pra gente, tá contando aqui que Isabel ficou grávida. E depois o que a Bíblia conta pra gente? Olha, sobre o nascimento de Jesus, sobre quando o anjo Gabriel já tinha falado com Zacarias. E aí depois o anjo Gabriel foi mandado para falar com quem? Com a Maria, olha só. Então, esse João era o João primo de Jesus. Isso te lembra alguma história? A gente já conversou disso. Quando Maria estava grávida de Jesus, ela foi visitar a Isabel, que estava grávida do João. Eles eram primos, Jesus e João. E quando a Maria foi visitar a Isabel, quando as duas estavam grávidas, a Bíblia conta aqui pra gente que João Batista estremeceu dentro da barriga da Isabel. Tipo, ele chutou assim, ele se mexeu. E Isabel soube que Maria estava grávida e que ela estava carregando o Salvador. Olha só que especial. Desde que Jesus e João Batista estavam na barriga das mães deles, eles já eram especiais e todo mundo já sabia que Jesus era o Salvador e que ia ser uma pessoa especial. Não é legal isso? Não é incrível como Deus planejou todos os detalhes, todos os preparativos para Jesus, tudo o que tinha que acontecer? E depois o que aconteceu com João? João não foi só João. João depois foi conhecido como João Batista. Lembra do João Batista? Ele batizava as pessoas como um símbolo da vida nova que elas tinham agora que elas tinham se arrependido dos pecados delas e se convertido, mudado de atitude. Lembram? E vocês lembram que quando João Batista já estava grande, ele batizou uma pessoa especial. O dia em que João Batista batizou o primo dele, Jesus. Lembram? Foi especial esse dia. Jesus não precisava ser batizado, ele não tinha pecado para se arrepender, mas ele fez isso como um exemplo para todos nós. Foi nesse dia que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em formato de pomba e Deus Pai falou lá do céu que Jesus era o filho amado dele, que ele dava alegria para Deus. Olha só, João Batista viu tudo isso. E João Batista se preocupava em apontar para as pessoas que Jesus era o Salvador. Jesus era o Salvador dos pecados. Deus tinha um plano para João Batista, que ele anunciasse o reino de Deus e anunciasse o Salvador. Deus tem um plano para você também, tem um plano para mim. E esse plano esse plano também é para a gente anunciar a verdade da salvação. Anunciar para as pessoas que elas têm pecado e que elas precisam se arrepender, elas precisam se converter, mudar de atitude e que Jesus é o Salvador. João Batista não se preocupava em aparecer, ele não se preocupava em aparecer, ele se preocupava apenas em anunciar a verdade, em servir a Deus e anunciar a verdade. A gente é a mesma coisa. A gente não tem que se preocupar em
que as pessoas vejam a gente, achem que a gente é muito legal, bonzinho, nada disso. A gente tem que se preocupar das pessoas conhecerem ao Salvador Jesus. Deus tem um plano preparado para você, desde agora e para o resto da sua vida. Um beijo para vocês, gente.